Pois bem, então, né, aqui no caso, a gente tem diversos tensores. Os tensores mais comuns que a gente vê no início é o tensor de inércia, que é o que eu dei exemplo. Também tem o tensor de estresse, né, que passa a respeito de fluxo de momento. Então, não vou comentar no tensor de estresse, pelo menos não agora, eu só vou elucidar ele lá para o final. Mas enfim, eu acho que com o tensor de inércia deu para pelo menos pegar a ideia física de um tensor, certo? Eu acho que imagino que tenha dado para pegar essa ideia. E, bom, né, agora, um outro exemplo também que eu vou passar de tensor, esse sim, né, vai ser, esse tensor sim vai ser, assim, essencial em tudo, é o tensor métrico. O tensor métrico, na verdade, é o tensor que a gente pode, é o tensor que define a relatividade especial, né? Primeiro de tudo, o tensor métrico, só para pelo menos passar uma certa motivação, o que é o tensor métrico? E como eu falei, né, o tensor ele é um objeto que te passa informações a respeito, que tem informações físicas, certo? E te passa alguma e que está relacionada ali com alguma coisa. A forma mais fácil de você ver o que é um tensor métrico é o seguinte: imagina que você tem aqui, né, um sistema tridimensional. Deixa eu pegar um sistema sem ser espaço-tempo, né? Vamos pegar um espaço riemanniano de fato, né? Vou pegar ali x1, a gente quer que seja a coordenada x1, aqui a coordenada x2, aqui a coordenada x3, certo? Ou xyz, tanto faz. A gente tem aqui imagina que a gente esteja, na verdade, estudando um espaço específico, uma superfície dentro desse espaço, certo? Uma superfície dentro desse espaço. O vetor métrico, ele é o vetor que te fala, ele basicamente te passa informações a respeito de distâncias, certo? Então a ideia do tensor métrico, o tensor métrico ele aparece da seguinte forma. Imagina que você queira deslocar daqui para cá, certo? Imagina que isso aqui seja um deslocamento infinitesimal. Imagina que você queira fazer isso daqui. Você quer saber qual que é o comprimento desse cara daqui, certo? Imagina que você queira saber quanto é que vale esse comprimento daqui, que é o que a gente chama de, por exemplo, DL, ok? Você quer saber quanto é que vale esse DL. Um jeito natural que a gente acaba fazendo, obviamente a gente pode escrever esse DL em termos de dx1, dx2 e dx3, certo? E dx3, naturalmente. A gente pode escrever em termos desses caras. Por quê? Porque a gente está nesse sistema de coordenadas, então a gente pode escrever esses deslocamentos para cá. A métrica é o cara que faz exatamente o peso entre esses caras. Então, por exemplo, a gente pode escrever no caso tridimensional, eu vou falar o análogo disso no espaço-tempo, mas dl ao quadrado, aqui eu vou colocar o somatório, certo? Porque aqui a gente está na parte de convenção de som, a gente não está no espaço-tempo para esse exemplozinho que eu estou passando. Aqui ficaria o nosso g e j dx. Aqui no caso é dxi, dx. Aqui deixa eu colocar embaixo, né? dxi, dxj, ok? O tensor métrico é exatamente o tensor que aparece para poder fazer esse peso. O tensor métrico tem a ver com as distâncias. O tensor métrico é o tensor de como, ele basicamente, a interpretação física é um tensor de como se mede distâncias dentro do espaço que você está querendo. Evidentemente, se você está num espaço euclidiano, aqui, claro, né, esse G e J ele vai ser de uma forma não trivial nessa superfície, porque ela é curva, certo? Se ela não fosse curva, se ela fosse plana, seria uma maravilha. Por que seria uma maravilha? Porque esse cara daqui seria muito trivial. Por exemplo, se você tem um espaço aqui euclidiano, vamos pegar, imagina que você quer sair desse ponto e vir para esse ponto, certo? Você quer saber quanto é que vale esse DL. Você usa Pitágoras. O Teorema de Pitágoras é uma das coisas básicas que a gente tem para espaços planos, certo? Ou seja, a gente teria, nesse caso, que dl ao quadrado é igual a quê? Dx1 ao quadrado, mais dx2 ao quadrado, mais dx3 ao quadrado. Isso daqui seria equivalente a gente falar que a nossa métrica nesse nosso espaço é a matriz da identidade, certo? Se você pegar essa expressão e for escrever desse jeito, você vai ver que a métrica é a identidade. O que significa a métrica ser identidade? Significa que as distâncias são todas iguais para quaisquer direção e não existe diferença de distância dependendo da direção que você vai. É um espaço plano, certo? Agora, se você está numa esfera, por exemplo, depende de como você está fazendo a movimentação. Se você está numa superfície toda ondulada, depende. Ok? Então, peraí, deixa eu ver. Aqui, 11, ok, 12. Ok. E por que a métrica é tão importante? Para espaços riemannianos, que são espaços que não envolvem tempo, certo? Só espaços na parte espacial, com métrica e tudo, a métrica ela tem um papel muito importante que ela induz. Então, a métrica induz um produto escalar. Ok? A métrica induz um produto escalar. E ela induz um produto escalar e é fácil ver isso. Quer ver que é fácil ver isso? É o seguinte. Vamos supor que você queira chegar e falar o seguinte: eu quero pegar dois objetos. O que a métrica faz?
A métrica faz o seguinte, a métrica, vamos pensar o seguinte, se a métrica quer te falar a distância entre dois pontos, certo? Como é que essas distâncias elas vão acontecendo? Obviamente, a métrica nesse caso é um tensor, certo? Ela é um tensor, no caso, que pega, o que a métrica faz, ela pega, de forma geral, dois vetores e te fala quais são, ela pega dois vetores e te passa um número, certo? Mas, enfim, obviamente, a métrica, no caso, a métrica age em vetores, exatamente porque essa distância está relacionada exatamente ao vetor que você tem que ir caminhando com a velocidade proporcional a ele para você poder sair de um ponto e ir para o outro, infinitesimalmente. Então, a métrica ela faz o seguinte, se você tem um vetor V e você tem um vetor W, tridimensional, antes da gente passar para o quadridimensional, a métrica, que eu vou chamar aqui só de G por enquanto, ela induz naturalmente um produto escalar que é V transposto GW, certo? Se a métrica ela é um tensor, no caso, todos os tensores que a gente vai usar nesse contexto de relatividade especial, eles têm sempre duas entradas. Então, o que eles fazem no máximo é pegar dois objetos e retornar um número, certo? Os tensores que a gente vai ver, podem ter tensores maiores. Sempre que o tensor for de duas entradas, você sempre pode representar ele como uma matriz, certo? Por quê? Porque uma das entradas você representa como linha e a outra como coluna, certo? Se for três coordenadas, se for três índices, você teria que representar como se fosse uma matriz, um cubo, certo? Como se fosse um trem desse. Mas, enfim, esse cara daqui, se você leva em conta um espaço plano, o que é isso? Esse cara daqui é o vetor V escrito como um vetor coluna, um vetor linha, a matriz identidade, e o vetor W como sendo um vetor coluna. Isso daqui é igual ao quê? Isso aqui é igual ao V W, aplicado em W, porque esse cara daqui é a identidade, que é exatamente o que a gente chama de V produto escalar com W, certo? Então, o produto escalar, de forma geral, você pode pegar a métrica e induzir um produto escalar, pela noção da métrica, naturalmente, certo? Isso é muito simples de ser feito. Quando o seu espaço é riemanniano, certo? Ou seja, não envolve o tempo como coordenada, são só coordenadas espaciais, de fato, ela induz um produto escalar, e aí tem as características de produto escalar. Ele é linear, né? No caso, como é feito sobre o corpo como esse espaço como os espaços vetoriais aqui são dados em termos do corpo dos reais, esse cara daqui ele é comutativo, certo? O que não seria se fosse dos complexos, certo? Mas, enfim, é comutativo, ele é definido positivo, não degenerado e por aí vai. No caso, quando a gente vai, aí, enfim, só para poder comentar que naturalmente induz um produto escalar. Porém, no nosso caso, a gente está em um espaço que é um tipo de espaço, que é o espaço-tempo. No tipo de espaço-tempo, uma das coisas que a gente vai fazer, aqui no caso, né, enfim, eu vou simplesmente postular isso, imagino que para vocês não seja uma ideia muito absurda, mas não vai dar para construir isso do zero, mas a noção de métrica ela é construída da mesma forma, certo? Dado que eu tenho aqui o nosso espaço, qual que vai ser a distância entre dois pontos específicos? Certo? Que é a forma como a gente define a métrica. Vai ser a definição da mesma forma. Com a única diferença é que agora uma das coordenadas é o tempo. Então essa distância, ela pode ser uma distância temporal ou pode ser uma distância espacial. Então, naturalmente, na nossa definição de métrica, não vai aparecer só os dx correspondentes ao espaço, né? A parte espacial também vai aparecer com relação ao tempo. E é possível mostrar, usando aquela analogia, a gente já deve ter visto, uma das formas de deduzir as equações de Lorentz é falando o seguinte, pensa que você tem um pulso abrindo de luz. Se você tem um pulso abrindo de luz, ele tem que abrir sempre com a mesma velocidade em qualquer referencial inicial, como é o princípio básico da relatividade. Quando você faz isso, você chega na informação de que você tem um objeto que a gente chama de intervalo, que é a forma análoga da gente ter a métrica. Eu estou só colocando porque não dá para explicar tudo isso nos pormenores, tá, gente? Me desculpe por conta disso. Mas que vai ser igual a menos dt quadrado, mais dx quadrado, mais dy quadrado, mais dz quadrado. Certo? Ou de forma mais estratégica, menos dt quadrado, mais dr quadrado. Toda vez que eu colocar r vetor, é a parte tridimensional, ok? Esse cara daqui, você pode falar, esse cara daqui ele surge como distância entre dois pontos para um espaço-tempo, quando você parte da premissa de que a velocidade da luz é sempre a mesma, e que o tempo faz parte do seu sistema de coordenadas. Nesse sentido aqui, a métrica induzida nesse caso, seria o quê? A métrica nesse caso, a gente chama ela de eta, e ele vai ser a matriz de identidade, só que com -1 na parte temporal. E isso daqui é um inferno dependendo da referência que você pega. Por quê? Porque normalmente referência de teoria de campos usa o contrário, né? Normalmente é assim. Se a pessoa mexe com gravitação, ela usa essa métrica. Se a pessoa mexe com teoria quântica de campos, ela usa essa métrica. Que eu acho
eu detesto usar essa métrica desse jeito. Mais, menos, menos, menos. Eu prefiro deixar desse jeito. Por quê? Porque a parte tridimensional é a métrica normal, que é a identidade, que faz mais sentido para mim, certo? Enfim, então eu vou usar essa convenção daqui. A gente define uma métrica aqui, certo? E é possível deduzir toda a relatividade especial a partir dessa métrica. Os referenciais inerciais são aqueles em que a métrica ela tem sempre a mesma forma. Então, para que dois referenciais sejam referenciais inerciais, quando você troca de sistema de coordenada, ela tem que permanecer com essa mesma forma, e a partir daí você define as transformações de Lorentz. Ok? É uma outra forma análoga de se fazer essa construção. Pois bem, então esse cara daqui vai ser a métrica. A partir disso, a gente pode fazer um análogo, aqui eu vou colocar entre aspas, produto escalar. Por que entre aspas? Porque produto escalar, uma das obrigatoriedades, ele tem que ser definido positivo. Produto escalar não pode dar negativo para ser produto escalar. Porém, aqui pode dar, certo? No caso, a gente vai definir o seguinte: se eu tenho dois vetores, Vmi e Wni, eu defino o produto escalar de V com W, eu defino esse cara como sendo V, W e a métrica. Certo? Ou seja, na prática, se eu for representar isso em coordenadas, o que isso daqui significa? Isso aqui significa o quê? Eu vou colocar, por exemplo, o V como sendo um vetor linha, a métrica aqui com a matriz, e o W como sendo um vetor coluna. Certo? Espero que isso seja claro para todo mundo. Por quê? Esse cara daqui é a mesma coisa de Vmi, eta mini, Wni. Agora reparem que o índice aqui está junto com o índice somado está junto com o índice somado. Sempre que os índices somados estão um do lado do outro, isso equivale a um produto matricial na regra que a gente tem. Então, esse cara daqui seria exatamente isso. Ok? Eu estou somando esses caras daqui com as linhas desse cara, que é exatamente fazer, né? Linha 1, linha 2, linha 3, com a coluna fixada, e a mesma coisa do outro, só que com a coluna, variando a coluna e a linha fixada. Isso aqui é exatamente produto matricial. E claro, isso daqui é a mesma coisa. Por quê? Porque esses caras são números, certo? São números, são as componentes desses objetos. Vmi é a miésima componente do V. Wni é a niésima componente do W. E por aí vai. Então eu posso trocar a ordem, é por isso que é maravilhoso. Porque um dos motivos que é maravilhoso. E lembrando, aqui está implícito a soma, porque tem índice repetido. Ok? Sempre bom reenfatizar isso. Beleza? Ok. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa que eu quero falar. Beleza. Uma outra coisa também que é importante a gente falar é que é o seguinte: a partir daqui, eu vou definir uma operação que vai ser que é onipresente em todas as questões de relatividade. Todas. Primeira operação que eu vou definir é a operação de abaixar o índice. A ideia aqui é o seguinte, então, e depois eu vou definir a operação de levantar o índice, ok? A operação é o seguinte: vamos pegar esse produto escalar. Vmi, eta, mini, Wni. Vamos lá, vamos fazer isso por partes. Vocês concordam que vamos primeiro analisar essa parte, ok? Vamos chamar essa parte daqui. O que essa parte é? Ela é um objeto que índice livre é só o mi. Por quê? O ni é um índice de somatório. O ni não existe, é um índice mudo. Então esse objeto daqui é um objeto com um índice somente, com o que é o mi embaixo. Porque o ni está sendo somado. Como eu estou fazendo o W contraído com a métrica, a gente define esse cara como sendo o W com o índice embaixo. Ok? Então esse cara daqui, por definição, fica sendo Vmi, Wmi. Ok? Que aí sim é a forma tradicional. Ok? Definido isso. Ou seja, se o Wmi ele vale, né, em coordenadas, ele é W0, W1, W2, W3, o nosso Wmi ele vai ser o quê? Ele vai ser menos W0, menos mais W1, mais W2, mais W3. Por quê? Porque o eta, ele só muda, o eta é menos 1, 1, 1, 1. Então ele só muda o sinal da componente temporal. Ok? Aí só relembrando, esse cara daqui é o que a gente chama de W0 com índice embaixo, esse cara daqui é o W1 com índice embaixo, W2 com índice embaixo, W3 com índice embaixo. Ok? Esse tipo de relação para a relatividade especial é maravilhoso, porque a relatividade geral, a métrica não é tão simples quanto a relatividade especial. Então esse vetor fica uma bosta, na verdade, né? Mas aqui, nesse nosso contexto, é bem mais simples que a relatividade especial. Reparem que W com índice em cima e com índice embaixo são objetos diferentes. São objetos diferentes. Isso daqui que eu estou falando é o seguinte: a métrica, como ela é não degenerada, isso significa que para todo vetor existe um covetor associado.
E para todo covetor, como a gente vai ver, também existe um vetor associado. Vamos lá, olha, essa aqui foi a operação de abaixar o índice. Ok? Então a gente tem que definir agora a operação de levantar o índice. Certo? Naturalmente. Se eu abaixei, eu tenho que conseguir voltar para eu ter uma correspondência total. Então agora a gente também define a operação de levantar o índice. Para levantar o índice, a gente vai definir um certo objeto que vai ser a métrica, só que com o índice em cima. Aí a gente vai ver o que ela é, ok? Então qual que é a ideia? A ideia que eu quero é o seguinte: eu abaixei o índice. Então eu tinha W, abaixei o índice, ele ficou com o índice embaixo. Certo? Dado que eu abaixei ele com o índice embaixo, eu gostaria que, se eu aplicasse a métrica desse cara, isso aqui desce de novo ele com o índice em cima. Certo? Ou seja, esse cara, a métrica com o índice em cima, que não é a métrica, lembrando, é sempre o cara com o índice embaixo, ok? A métrica é sempre o cara com o índice embaixo. Então eu gostaria que tivesse um objeto, que provavelmente tem relação com a métrica, que levantasse, certo? E desse esse mesmo cara. Qual que é a relação? Quem que esse cara tem que ser? Um jeito fácil. Esse WMI, vê se todo mundo concorda comigo, ele pode ser escrito como o quê? Ele pode ser escrito, por exemplo, como sendo um Mi sigma, ou um eta Mi sigma, W sigma. Certo? Por quê? A métrica abaixa esse índice e troca por Mi. Por definição, pelo que eu acabei de falar de abaixar o índice. E aqui eu tenho eta Mi Ni. Esse cara daqui tem que ser todo W Ni, com índice em cima. Ok? Esses caras são números, vamos trocar as ordens. Então, W sigma, eta Mi sigma. Eta Mi Ni tem que ser igual a W Ni. O que eu tenho que fazer aqui? Para esse cara daqui ser verdade, esse daqui tem que ser um objeto que é igual a 1 quando sigma é igual a Ni e igual a 0 quando sigma é diferente de Ni. Concordam? Porque se isso daqui acontecer, eu posso trocar o Ni por sigma e eu fico com uma identidade. E olha só, reparem, é o seguinte, a métrica, ela é simétrica, certo? Esse cara daqui, ele é o quê? Menos 1, 1, 1, 1. Então eu posso trocar o Mi com o Ni à vontade, a métrica é sempre simétrica. Então eu posso escrever esse cara daqui como sendo o quê? Eu posso escrever esse cara como sendo eta, sigma, Mi, eta, Mi, Ni. Olha só, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou contraindo esses dois caras. Então esse aqui é um produto matricial. Eu estou contraindo esses dois caras, e esse cara daqui tem que dar o quê? Esse cara daqui tem que dar identidade. Por quê? Porque se esse cara daqui der identidade aqui eu vou dar um exemplo, né? Se o cara der identidade aqui desse jeito, se ele der uma identidade dessa forma, por obrigatoriedade, o que esse cara daqui vai acontecer? Vai ficar W sigma, identidade sigma Ni, igual a W Ni. O que essa identidade fala? Essa identidade, ela é 1 quando os índices são iguais e é 0 quando os índices são diferentes, por definição de identidade. Logo, esse cara daqui é W Ni e tudo certo. Essa identidade é o que a gente chama do delta de Kronecker. O que esse cara é? É simplesmente identidade. 1, 1, 1, 1. Ok? Ou seja, esse cara daqui... E olha só, o que significa isso daqui ser igual à identidade? Aqui eu tenho a métrica aplicada a uma outra matriz sendo igual à identidade. Significa que esse cara daqui é o inverso da métrica. Ok? Então, se você quer abaixar o índice, você contrai o vetor com a métrica. Se você quer subir o índice, você contrai ele com o vetor inverso, com a métrica inversa. Um spoilerzinho, a métrica inversa, ela tem, na relatividade especial, ela tem a mesma forma. Então é tudo igual. Tudo igual. Na relatividade geral, não. Muda. Mas na relatividade especial, que é a métrica desse jeito, a métrica com índice embaixo ou com índice em cima, certo? É a mesma coisa, é o mesmo objeto. Matricialmente, obviamente, no quesito matemático e tudo, ele é diferente, ok? A partir dessa parte de levantar e abaixar índice, só algumas coisas que eu vou colocar aqui, algumas identidades. Eu não vou conseguir, eu pretendo não divagar muito aqui sobre isso, porque senão não vai dar tempo, ok? Senão não vai dar tempo. Mas eu quero que você só entenda o seguinte, imagina que eu tenho esses 3 objetos daqui, ó. Então, eu vou colocar algumas coisas para vocês divagarem. Olha, dado isso que eu coloquei, divaguem um pouco e percebam, olha, isso é verdade, ok? Isso é verdade. Então, por exemplo, imagina que a gente tem esses caras aqui, ó. Imagina que eu tenho um tensor desse jeito, imagina que eu tenho um tensor desse jeito daqui, imagina que eu tenho um vetor desse jeito, imagina que eu tenho um tensor desse jeito daqui, ó. Mi, Ni, ok? Algumas coisas que eu quero que vocês divaguem, né? Primeiro de tudo, aqui não vou dar tempo de abrir isso explicitamente, mas divaguem um pouco a respeito disso, dado tudo que eu falei, ok?
Se eu coloco A, Mi, Ni, B, Mi, Rho, Sigma, esse cara daqui é a mesma coisa que A, por exemplo, lambda, Ni, B, Mi, Rho. Aqui, eta, lambda, Mi. Ok? Divaguem que isso é a mesma coisa. Toda contração pode ser vista como os dois objetos com o índice em cima contraídos com a métrica. Por que a métrica faz? A métrica baixa. A métrica induz um produto escalar. Contração sempre pode ser vista como se fosse um produto escalar. Ok? Uma outra coisa também que essa aqui é talvez uma das mais complicadas, né, da gente aceitar. D, Mi. Mi é diferente de D. Opa, de D. Ni, Mi, Ni. Isso é diferente. E também é diferente de D, Mi, Ni. Ok? Divague um pouco a respeito disso. Para você sair de um para o outro, você tem que abaixar um, levantar o outro. Certo? Necessariamente, você tem que fazer isso. E cada vez que você abaixa ou levanta, você tem que colocar uma métrica de forma correspondente. Ok? Outra coisa também, se eu tenho esse cara daqui e eu quero pegar, por exemplo, o D, Mi, Ni, divaguem também é a última coisa que eu vou colocar. Eu não sei nem porque que eu coloquei esse C, eu nem vou colocar o C, na verdade, mas, enfim, esse cara daqui vai ser igual ao quê? Vai ser igual aqui vai ter que ser igual a primeiro o tensor que tinha antes, certo? Que vai ser aqui, por exemplo, Rho sigma. Obviamente eu não posso colocar os mesmos índices, porque esse cara, eu vou abaixar um índice e eu vou levantar o outro. Então, olha só, para abaixar esse índice daqui e transformar ele em Mi, o que eu faço? Métrica, Mi e o índice lá de cima. Porque esse cara vai pegar o índice de cima e abaixar para a métrica. E agora o outro que eu vou colocar vai ser Rho, porque ele tem que pegar esse cara daqui e subir com ele e transformar em Q? Em Mi, ok? Então, só algumas coisas, divaguem, ok? Divaguem sobre isso para vocês terem certeza que vocês pegaram a ideia. Essas identidades todas vocês têm que ter mais ou menos uma ideia a respeito disso, ok? Outra informação aqui, outras duas informações para eu poder realmente chegar e falar de fato. Reparem que tudo isso é para a gente falar na parte da teoria clássica de campos, né? Pode até esquecer que a gente estava falando disso. Mas tudo isso é porque essa linguagem vai aparecer muito em teoria clássica de campos, então a gente precisa ter uma ideia clara dela. Mas a outra relação que isso acontece é o seguinte: como a gente viu, o tensor, as relações de. Agora falando para tensor de fato, né? Quando a gente tinha um vetor V, a gente via que ele transformava pela transformação de Lorentz. A transformação de Lorentz ela pode ser escrita dessa forma: ó. Opa, V' é igual a. Eu escrevi isso para você, certo? E o V, por exemplo, o W, linha Mi, ele pode ser escrito como sendo lambda menos 1 de Mi, Ni, e aqui W, Ni. E aqui exatamente, reparem que isso aqui é exatamente um produto matricial, certo? Porque os índices estão próximos aqui, então isso é uma matriz vezes um vetor. Então isso aqui é exatamente aquela regra de transformação que eu tinha escrito, só que agora com notação de soma de Einstein. Qual que é a ideia? A ideia por trás é que é o seguinte: toda vez que um objeto tiver índice em cima, o índice em cima se transforma desse jeito. Toda vez que o objeto tiver um índice embaixo, ele se transforma desse jeito. Então, por exemplo, se eu tenho um tensor A, linha, em um certo referencial, que é, por exemplo, um tensor desse jeito, como é que ele é em um outro referencial? Como é que, se eu tenho um vetor A e eu passo ele para um referencial, aqui eu vou até usar outra letra para não confundir com esse cara. Imagina que eu tenho um tensor T desse jeito, T mini. Se eu quero passar ele para outro referencial, T' mini, que relaciona com que é relacionado para uma transformação de Lorentz, como é que esse T' mini vai ficar? Ele vai ficar o antigo, só que aí agora eu tenho que, a transformação de cima, ela tem que ser feita, eu transformo o índice de cima por uma matriz de transformação de Lorentz, então que vai aparecer. O índice de cima, ele vai ser contraído com esse cara, então aqui vai ficar sigma e aqui vai ficar mi. E aqui o outro, né, o lambda menos 1, para transformar o cara de baixo. Então aqui vai ter um Rho, o Rho vai ter que estar em cima, certo? Então aqui o Rho, e agora o cara que está ali embaixo é o Ni. Ok? Então divaguem também um pouquinho a respeito disso daqui. Certo? Só para ver se vocês entenderam ou não. Se vocês repararem exatamente o que eu fiz para esses dois vetores. Isso aqui, generalizado, dá isso daqui. A componente de cima ela transforma com uma transformação de Lorentz e a componente de baixo transforma com uma transformação de Lorentz inversa. Ok? Isso é importante. Então, a partir disso, né, construindo como é que transforma índice em cima e índice embaixo, a gente faz isso para qualquer tensor. Tá? Só porque isso é importante. E essa noção daqui para a gente vai passar também uma outra questão, que também vai ser importantíssima para a nossa construção da Lagrangiana, que vai ser a invariância da contração.
E aí, a partir disso, aí eu começo a voltar para o nosso problema de dinâmica para a gente ir para a parte de campos, prometo, certo? A invariância da contração é o seguinte. Imagina que eu tenho um certo Vmi produto escalar com ômega mi, certo? Eu tenho essa contração, uma contração qualquer. Eu quero saber o seguinte, essa contração é um número. Agora, se eu mudo de referencial, os meus vetores vão mudar, certo? Agora, se esses vetores vão mudar, como é que esse produto escalar muda? É uma pergunta que pode ser feita. Para fazer isso, o que a gente vai fazer? Escreve a regra de transformação do V, a regra de transformação do ômega e tudo certo. Então, olha só, se eu quiser saber como é que o produto escalar ele muda de um referencial para outro, o que eu vou fazer? Eu sei que o V, linha, como é que ele pode ser escrito? Ele pode ser escrito como? Como sendo lambda, mi, ni, vni. Certo? Definição de transformação de Lorentz para o vetor. Esse cara daqui pode ser escrito como? Pode ser escrito como sendo lambda menos 1 de... Esse cara daqui tem um mi embaixo, então tem que sobrar um mi, e aqui eu vou colocar sigma, ômega, sigma. Um adendo, eu não posso colocar ni aqui, tá? Por quê? Porque tem ni já aqui. Certo? Lembrando, sempre quando você vai fazer isso daqui, esse somatório daqui, isso aí vem da matemática, inclusive, certo? Toda vez que esse somatório, aqui tem um somatório e aqui tem outro somatório, certo? O que é evidente. Sempre que você tem produtos de somatórios, você tem que mudar os índices, porque os somatórios são independentes, certo? Isso é uma regra de somatórios, para que todo mundo se recorde dela. Agora, olha só. O que aqui vai ficar? Aqui vai ficar lambda, mi, ni, com lambda menos 1, mi, sigma. Aí que vai ficar vni, ômega, sigma, ok? Agora, olha só, o que a gente tem aqui? O que a gente tem aqui é exatamente a transformação de Lorentz aplicada à sua inversa. Na verdade, né, para fazer isso daqui ser realmente enfim, eu teria que fazer um transposto ali, mas esses caras são simétricos, não tem problema. Mas qual por definição? Uma matriz aplicada à sua inversa, quanto é que vai dar? É da identidade. Quem que é a identidade nesse caso é aquele delta de crônica, certo? É um delta em que ni e sigma, certo? Porque o somatório está sendo feito em mi. Então vai ficar esse cara, vni, ômega sigma. O que esse cara daqui faz? Ele faz ni e sigma serem iguais, ou seja, é igual a vni, ômega, ni. Ou seja, a contração não muda. A contração é um invariante, tem sempre o mesmo valor. Se você contrai objetos, a contração tem sempre o mesmo valor em qualquer referencial inicial. Eu só posso falar que em qualquer referencial inicial, por quê? Porque aqui tem transformações de Lorentz. Transformações de Lorentz relacionam referenciais iniciais. Então, produtos escalares são... Então, isso é muito bom. Sempre que você... E por que isso vai ser importante? A ação, né, da mecânica, ela é um escalar, ela é um invariante. Para você ter uma consistência das equações de Lagrange, você precisa que a condição da ação ser mínima seja a mesma em todos os referenciais. E a forma de você fazer isso é você construir uma lagrangiana que seja invariante. No contexto da relatividade, como é que você constrói uma lagrangiana invariante? É só você construir ela com contrações, que fica muito mais simples. Muito mais simples. Por isso que as contrações são tão importantes para a gente.